um caso está dando o que falar, né? O que, Renato? O caso está dando o que falar. Mais uma morte em Belo Horizonte, né? Depois de um procedimento estético. Não brinca. Não estamos aqui, né, pré-acusando ninguém. Porque, como eu sempre falo nesse tipo de situação, né, Thiago? Eu não tenho CRM. Eu não sou o doutor Renato Rios Neto. Mas são casos que chamam a nossa atenção. E 6 meses, né? De 6 em 6 meses praticamente. E a última ocorrência foi justamente com o mesmo médico aí. A gente vai entender mais detalhes. Ah, é o né? mesmo? Peraí, Renato. É o entender mesmo? mais detalhes. Eu não posso... Aquela que morreu lá no início do ano? É, no final do ano passado. É o mesmo médico? É o mesmo médico. Ih, rapaz. Vamos entender essa história direitinho com o Iago Rocha primeiro, né? Gleiciane Alves Maciel Brito morreu após fazer uma lipo no Instituto Mineiro de Obesidade. Segundo as primeiras informações apuradas pela polícia, a mulher de 38 anos deu entrada no hospital na última segunda-feira e fez o procedimento, que durou cerca de 4 horas. Mas no pós-operatório, a paciente sentiu falta de ar e morreu. De acordo com o advogado do hospital, a vítima estava ciente dos riscos. Antes de imputar erro a médico ou eventual outra circunstância, a gente tem que entender. Cirurgia tem risco. O paciente, ao fazer uma cirurgia, ele deve ser devidamente informado desse risco, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e o Conselho Federal de Medicina, para que ele identifique se o risco vale o benefício. Mas o risco é inerente a qualquer procedimento cirúrgico. O diretor técnico do hospital recebeu os jornalistas, mas não permitiu que fosse filmado. Em conversa com a nossa equipe, o doutor Leonardo Alves confirmou o nome da paciente. O diretor ainda informou que o médico responsável pela cirurgia é o mesmo que operou uma outra paciente em dezembro de 2021. Ela também morreu após complicações aqui no hospital. Lidiane Aparecida Fernandes tinha 39 anos. A mulher passou por 2 procedimentos, lipoaspiração e abdominoplastia. Lidiane morreu horas após a cirurgia, quando estava em casa. O médico foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Tanto em CRM quanto na sociedade brasileira não existe nenhum tipo de restrição. O hospital tem interesse aqui em esclarecer o que aconteceu com a paciente, inclusive, se houve erro médico, aí sim, erro médico configurado, formalmente configurado, aí sim a decisão do hospital é de excluir aquele médico e ele não terá mais condições de operar aqui. Agora a Polícia Civil também investiga a morte de Gleiciane Alves. O corpo dela foi levado para o IML e vai passar por exames. Thiago, o outro caso foi em dezembro de 2021. É porque a gente repercutiu tanto aqui que dava a impressão de ser recente. Mas, Renato, esse caso de agora, a fala do advogado, inclusive, me chamou a atenção. A culpa não pode ser do paciente, não. Ah, o paciente sabia do risco. Não, se você escolhe uma clínica, seja ela qual for, você está confiando naquela clínica. Eu sei que cirurgia, claro, toda cirurgia tem risco. Mas a segunda com o mesmo médico, Renato, a segunda morte com o mesmo médico, claro que vai caber à polícia investigar. Vamos aguardar a apuração, né? Mas que chama atenção, chama, Renato. E no outro caso ele foi indiciado por homicídio culposo, né? Então agora vamos aguardar essa investigação também, né? Chama muita atenção. Não estamos aqui fazendo um pré-julgamento, até porque não temos o conhecimento técnico para isso, né, Thiago? Mas acende um sinal de alerta para toda e qualquer pessoa que quer fazer um procedimento. Tem que pensar muito bem, fazer o risco cirúrgico. E, como você disse, né? O paciente tem que avaliar? Tem. Mas a clínica, o médico também tem que julgar a real. Fala, meu filho, não faz isso não. Você tem um risco aí. E o próprio médico não vai se expor, falar, se a paciente não tem condição de fazer a cirurgia, não é você, não é cirurgia de vida ou morte, é estética. Então você vai virar paciente e falar, não dá pra fazer não, minha filha, não tem jeito. Você tem esses problemas, você não pode fazer a cirurgia. Ué, você vai apostar a sorte? Não é jogo, não. É vida humana. Tá ali na maca, Renato. Não é assim não, poxa vida. Vamos continuar apurando e cobrar da polícia a investigação.